Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Sob os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar. Nos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar, que Cristo salva o pobre pecador por seu amor. Ao mundo vou anunciar. Ando procurando a razão de viver, nesse mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu posso falar que uma nova vida Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz com Jesus. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto, sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, paz real. Paz real. Sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. El amigo es Jesús.
Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará. Si con Él vivirás como yo, cantarás esa linda canción y el amor del Señor tú compartirás. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Lis die Bibel, bete Tag, lege Tag, bete Tag. Lies die Bibel, bete Tag, wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, bete Tag, wenn du wachsen willst. Amen. Meu bom pastor é Cristo, com Ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele eu andarei. Meu pastor é Cristo, com Ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele eu andarei. Pai de amor, vosso tanto regir. Pai de amor, vosso tanto regir.
história que nós vamos estar estudando hoje, ela iniciou semana passada. Vou fazer uma recapitulação para concluirmos as lições que já foram iniciadas. Então, a história que nós vamos ver, ela se encontra em 3 livros diferentes, nos Evangelhos de Mateus, capítulo 14, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, e o Evangelho de João, capítulo 6 também. E o contexto introdutório dela é o seguinte: João Batista havia sido morto, decapitado, e a sua cabeça entregue numa bandeja para o rei Herodes, para satisfazer os caprichos da filha de sua mulher. E então, os discípulos levaram essa informação até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus decidiu ir até um lugar afastado, deserto, à parte da multidão, como costumava fazer quando queria orar, quando queria falar com Deus e seu Pai. E aconteceu então que o Senhor Jesus, naquele lugar deserto, não estava sozinho, porque quando a multidão soube que o Senhor Jesus iria para lá, eles imediatamente foram para aquele lugar, alguns seguindo o Senhor, e outros tão rápidos que chegaram na frente do Senhor. E quando o Senhor Jesus lá estava, com os seus discípulos, estava toda uma multidão para que o Senhor Jesus falasse a eles e curasse os enfermos também que ali haviam no meio deles. Nesse contexto, o Senhor Jesus realizou um milagre bastante conhecido, que foi o milagre da multiplicação dos pães e peixes. De 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor Jesus alimentou uma grande multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Após realizar esse milagre, então é que nós iniciamos a nossa história. Então, o Senhor Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar até o outro lado, enquanto o Senhor ficava em terra para despedir a multidão. E após despedir a multidão, o Senhor Jesus então se recolheu para orar a sós, para falar com Deus e seu Pai, num momento onde não havia nem os discípulos e nem a multidão ali em volta. O Senhor estava só na presença de Deus, o seu Pai, em oração. E ali ficou em oração até o cair da tarde. E aconteceu que, chegando à tarde, estava o barquinho com os discípulos lá no meio do mar, e o Senhor Jesus estava sozinho ali em terra, e em oração, mas conseguia observar e ver o barquinho lá no mar com os discípulos. Porém, o Senhor Jesus observou que os seus discípulos estavam passando por uma situação difícil, porque de repente surgiu uma tempestade, o vento começou a soprar forte, as ondas começaram a se formar e começaram a castigar aquele barquinho onde estavam os discípulos. E eles estavam ali numa situação de grande dificuldade. Remavam, mas não saíam do lugar, porque estavam remando contra a maré, porque o vento soprava ao contrário. E as ondas também estavam bastante fortes, o que estava causando bastante turbulência para os discípulos. Então o Senhor Jesus, no meio da madrugada, já muito escuro, foi até eles. Mas o Senhor Jesus não pegou um barquinho, o Senhor Jesus não foi nadando, o Senhor Jesus ali agiu de maneira sobrenatural, pelo poder de Deus. Ele foi caminhando por cima das águas, por cima do mar, em direção ao barco, em direção aos seus discípulos. Quando os discípulos viram que alguém se aproximava, imaginem só, no meio da madrugada, bastante escuro, algo que eles nunca tinham visto, o vento soprando forte, as ondas castigando o barco, e eles veem alguém caminhando por cima das águas em direção ao barco. A primeira reação deles, naturalmente, ficaram muito assustados,
tanto que alguns acharam que era um fantasma. E não só ficaram assustados, mas começaram a gritar também. Com muito medo, deram grandes gritos. É um fantasma, socorro, que é aquilo? Imagine só, nós lá, naquele lugar, no lugar dos discípulos, se não iríamos ter a mesma reação. Mas então, o Senhor Jesus, percebendo que os seus discípulos estavam assustados, com medo, mesmo apavorados, então ele deu uma boa palavra para acalmar os seus discípulos. Ele disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo, não temam." Então ali o Senhor Jesus se dirigiu aos discípulos e tranquilizou-os para que eles soubessem que era Ele, era o Senhor que estava indo em direção a eles. Então, sabendo que era o Senhor, Pedro, sempre Pedro, o mais afoito, o mais determinado dos discípulos, dos apóstolos, algumas vezes o mais precipitado também nas decisões, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até ti, andando sobre as águas também. E o Senhor Jesus então disse para Pedro: vem. E Pedro então andou por cima das águas, indo até onde estava o Senhor Jesus. Não bastasse o Senhor Jesus caminhar sobre o mar, agora o Senhor Jesus fez com que Pedro também andasse sobre as águas, ainda que aquilo fosse algo sobrenatural, que contraria todas as leis da física, da gravidade, algo que jamais alguém normal poderia fazer. Mas Pedro foi, porque ele confiou na palavra do Senhor. O Senhor disse: vem, e Pedro confiou e foi, saiu do barco, caminhou sobre as águas, indo em direção ao Senhor. Mas aconteceu que de repente Pedro sentiu o vento forte a soprar, e deve ter também observado as ondas balançando ao redor dele, deve ter olhado para trás e visto que o barquinho já estava um pouco longe, e então ele teve medo. Enquanto Pedro teve medo, Pedro tirou a sua concentração, o seu foco da pessoa do Senhor Jesus. Pedro talvez por um instante deixou de confiar na palavra que o Senhor Jesus disse: vem. Então Pedro começou a afundar. E Pedro, quando começou a afundar, imediatamente ele clamou, ele gritou ao Senhor: Senhor, salva-me, pois estou afundando, Senhor, socorro. E então, logo, Jesus, estendendo a mão, segurou a mão de Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas o Senhor pegou a mão de Pedro e o levantou, não deixou que ele se afogasse. Então ambos, o Senhor Jesus e Pedro, retornaram para o barquinho, e quando subiram para o barco, imediatamente o vento se acalmou. As ondas cessaram a sua braveza, e os discípulos, junto com o Senhor Jesus no barco, ficaram num momento de bonança, de tranquilidade, de paz. Na presença do Senhor Jesus, o barquinho estava tranquilo e os discípulos estavam em paz. Todos estavam no barco, se aproximaram do Senhor Jesus e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas lições que nós já vimos semana passada. Primeira lição: pelo exemplo que o Senhor Jesus deu, quando soube de uma notícia muito triste, que João Batista tinha sido morto, o Senhor Jesus se retirou no lugar deserto, como ele fazia costumeiramente quando iria orar a Deus. Depois o Senhor Jesus despediu a multidão, e então cumpriu esse propósito, ficou a sós com Deus em oração. E essa é a primeira lição que nós vimos semana passada: comunhão com Deus pela oração. A importância de termos um lugar separado e tranquilo para orar, a importância de estarmos a sós com Deus, a importância de termos um tempo somente eu e o Senhor, somente nós e o Senhor, na presença de Deus, para podermos abrir o coração, nos derramarmos na presença do Senhor, para podermos
agradecer ao Senhor e louvá-lo por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, mesmo nos pequenos detalhes, para podermos interceder por aquele amigo, irmão, parente, num momento de intimidade com o Senhor. Também a importância de que esse momento de oração não seja esporádico, não seja apenas quando dá vontade, apenas quando tem um problema, apenas quando sentimos no coração uma emoção, um desejo, mas não, que tenhamos disciplina e que seja diariamente um momento de oração separado, somente nós na presença do Senhor. A oração comunitária da igreja reunida é muito importante. A oração familiar, em torno da mesa, no devocional familiar, é muito importante também. Mas nada substitui a oração pessoal na presença do Senhor. Quando nós podemos nos abrir, quando nós podemos contar tudo aquilo que nós sentimos e que nós passamos e derramar tudo nas mãos do Senhor, sem nenhum receio, porque só estamos nós e o Senhor. E isso tem que ser diariamente. Como diz a palavra, orai sem cessar. A oração, nós vimos semana passada, é a chave da vitória. Em Filipenses diz que não devemos ficar ansiosos por coisa nenhuma, mas devemos levar em oração tudo ao Senhor. O Senhor deve conhecer tudo o que passamos, devemos levar para o Senhor. Ele quer que nós apresentemos para Ele em oração todas as nossas situações, as nossas lutas, as nossas dificuldades, também as nossas alegrias, para que o Senhor possa então colocar a sua paz, a paz de Deus em nossos corações. Então, quem tem vida de oração, desfruta de paz no coração. Quem tem vida de oração, desfruta de poder de Deus para poder viver a vida cristã. Viver a vida cristã não é só vir no salão, não é só participar das reuniões. Viver a vida cristã é ter o poder do Senhor para podermos perdoar aquelas pessoas que nos magoam e nos ofendem. Viver a vida cristã é ter o poder de Deus para podermos anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo para as pessoas que ainda não são crentes, lá no trabalho, na escola, entre os parentes, vizinhos. Viver a vida cristã é muito mais do que estarmos bem vestidos e reunidos num lugar. É nós termos o nosso coração ligados com o Senhor todos os dias, independente do lugar em que nós estivermos. Alguém já disse, certa vez, muita oração é igual a muito poder para viver a vida cristã. Pouca oração, pouco poder para viver a vida cristã. Nenhuma oração, nenhum poder para viver a vida cristã. Como eu vou conseguir amar o meu próximo, perdoar a quem me ofende, levar o nome do Senhor Jesus às outras pessoas, frequentar as reuniões com alegria no coração, ter prazer de ter comunhão com os irmãos, com os santos, indo nas suas casas, convidando eles para estar conosco? Como vou ter prazer de viver a vida cristã, de fazer a vontade, a obra do Senhor, se eu não estiver ligado ao Senhor em oração, se eu não falar com Deus diariamente, se eu estiver distante do Senhor, se eu não conversar com o Senhor? A oração é muito importante, ela é um dos segredos para vivermos a vida cristã. Também vimos semana passada que o Senhor Jesus cuida de nós. O Senhor Jesus, Ele viu a dificuldade que os discípulos estavam passando lá no meio do mar, que o vento estava soprando forte. O Senhor Jesus conhecia a limitação, conhecia a pequenez dos seus discípulos, e o Senhor Jesus não os desamparou. Ele foi em direção a eles, em socorro deles, mesmo quando eles não sabiam que era o Senhor que estava chegando, mesmo quando eles nem tinham ainda clamado pelo Senhor, o Senhor já estava indo em direção a eles. Então, nós também temos que saber disso, que o Senhor também cuida de nós. O Senhor também nos conhece. O Senhor sabe do que nós somos feitos. Em Hebreus, tem um texto que fala
que o Senhor se compadece de nós porque Ele sabe o que nós passamos, porque Ele viveu essa mesma vida que nós vivemos. Então, o Senhor vem ao nosso socorro, muitas vezes mesmo antes de pedirmos. E em João, no capítulo 10, nós lemos que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. E das mãos de Deus ninguém pode nos arrebatar. Nós somos dele e Ele cuida de nós. É importante que cada crente saiba que o Senhor cuida de você. O Senhor conhece a tua vida. O Senhor sabe das tuas lutas. O Senhor sabe das tuas limitações, das tuas fraquezas, dos teus erros, dos meus erros. E o Senhor cuida de nós. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele sempre está presente na hora da angústia. Nos momentos de dificuldade, o que nós temos que fazer? Quando Pedro estava afundando, quando o vento soprou forte, quando o barco que era sua segurança estava longe, quando a onda estava fazendo com que ele afundasse, então ele lembrou do Senhor. E Pedro clamou ao Senhor: Senhor, salva-me desta dificuldade. Eu estou afundando, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou preocupado, eu estou nervoso, ansioso, eu não sei o que vou fazer com aquele problema. Senhor, aquela enfermidade lá na minha casa, Senhor, me ajuda. Na hora da dificuldade, clamar ao Senhor, invocar ao Senhor. E hoje nós vamos aprender mais algumas lições. A terceira lição que nós podemos aprender dessa história: olhar sempre para o Senhor Jesus. Quando Pedro decidiu confiar na voz do Senhor e colocou o pé para fora do barco e caminhou em direção ao Senhor, certamente ele estava com seus olhos fitos no Senhor, que era o alvo, que era o centro da sua atenção. Naquele momento, o Senhor Jesus era tudo para Pedro. Pedro olhou para o Senhor e firmemente, com passos de fé, caminhou em direção ao Senhor. Mas quando, por um momento, Pedro desviou o seu coração do Senhor, os seus olhos físicos, mas mais do que isso, quando Pedro por um instante vacilou na sua confiança na palavra que o Senhor tinha dito: vem! Então Pedro começou a afundar. Quantas vezes nós também, por um instante, por um momento, ou muitas vezes pode ser até por um tempo, nós também tiramos os nossos olhos do Senhor, o nosso foco deixa de ser o Senhor Jesus e começamos a olhar para a direita ou para a esquerda e prestar atenção nas situações que estão à nossa volta e supervalorizar os problemas que começam a surgir e deixamos de olhar para o Senhor. E como diz em Hebreus, no capítulo 12, deixamos de considerar tudo que o Senhor suportou e passou por nós, pecadores, naquela cruz, e então desfalecemos, desanimamos, e algumas vezes, alguns de nós não têm forças nem para sair de casa para vir à reunião. Outros não conseguem nem mais orar. Outros têm dificuldade de abrir a Bíblia para ler um versículo, ainda que seja um salmo. O desânimo abate, nos sentimos fracos porque tiramos os olhos do Senhor. Coisas que podem desviar nosso olhar do Senhor: tentações, cobiças. Quando nós tiramos os olhos do Senhor e da palavra de Deus e começamos a desejar as coisas desse mundo, então na vida espiritual começamos a afundar. Também distrações que muitas vezes não são pecado, são lícitas até, permitidas, mas podem também
se constituir um perigo, se nós começarmos a dar muita atenção para as distrações, podem também tirar o nosso olhar do Senhor. Até mesmo um namoro pode trazer empecilhos para nossa vida cristã e nossa comunhão com o Senhor, se não for um namoro na presença do Senhor. Medos. Tem pessoas que têm medo da morte, e um crente jamais deve ter medo da morte, porque o Senhor lhe garante uma vida eterna. Isso não pode tirar os seus olhos do Senhor. Tribulações como enfermidades e tantas dificuldades que podemos passar, tarefas e ocupações, o trabalho, a carreira, coisas que podem desviar o nosso olhar do Senhor. Temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Como que nós olhamos para Cristo? Nós já vimos que pela oração nós chegamos até a presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos reconhecer o Senhor Jesus examinando as Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor. Quem não examina a palavra de Deus, quem não estuda a palavra de Deus, quem não lê a Bíblia, quem não procura conhecer a vontade do Senhor, lendo as Escrituras, certamente vai ter muita dificuldade de conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, todo o seu amor, o seu caráter, as suas características, as suas peculiaridades, as suas vontades para a nossa vida, para a sua vida. Olhar para o Senhor Jesus compreende também nós gastarmos tempo não apenas em oração, mas gastarmos tempo com a palavra de Deus. Com os olhos da fé, nós estamos olhando para o Senhor quando nós estamos lendo a palavra de Deus e procurando entender qual é a vontade do Senhor, o que o Senhor quer falar para mim. Olhar para o Senhor Jesus, gastar tempo com a palavra de Deus. O tempo nosso aqui da escolinha está acabando também. Mas temos mais uma lição. O Senhor Jesus realizou muitos milagres. A multiplicação dos pães, andou sobre as águas, curou enfermos, cegos voltaram a ver, coxos voltaram a andar, mortos foram ressuscitados. E mesmo lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, que é Deus, fez abrir o mar vermelho. Mas esse mesmo Senhor Jesus, que era, hoje é e será para sempre, é um Deus que faz milagres também hoje. E nós temos um Deus que pode operar milagres. Nós podemos orar sim, para que Deus possa curar a enfermidade de um irmão, se assim for da vontade do Senhor. Nós podemos crer que Deus opera sim coisas fantásticas e sobrenaturais ainda hoje, porque Ele é Deus. Mas o maior de todos os milagres que Deus quer operar na vida do homem, na vida do ser humano, é o perdão dos seus pecados e a salvação eterna da alma. E para isso, Deus enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, a esta terra, para ser não apenas um homem bom, não apenas um profeta, não apenas um mensageiro, mas para morrer numa cruz em meu lugar e em teu lugar. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida ali, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida e uma vida eterna. O maior de todos os milagres é uma vida transformada. Deus quer transformar corações. Deus não quer transformar pessoas pobres em pessoas ricas.
Deus não promete que as pessoas enfermas ficarão saudáveis. Deus não promete na sua palavra de que você não vai passar por dificuldades nessa terra. Mas o que Deus tem preparado é algo muito melhor e mais especial. Deus quer te dar um novo coração. Uma nova vida transformada pelo poder do Espírito Santo, em que eu e você, entregando o nosso coração para o Senhor, seremos capazes de amar, seremos capazes de perdoar, seremos capazes de viver uma vida nova que agrade a Deus, seremos capazes de resistir ao inimigo, de fugir do pecado e de viver uma vida santificada na presença de Deus. Deus quer nos transformar de criaturas em filhos de Deus. O último slide para nós fecharmos. A fé é a chave. O Senhor Jesus disse para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Na palavra de Deus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Também está escrito que o justo viverá pela fé, de fé em fé. E também que devemos guardar a nossa fé até o fim. Então aqui nós fechamos com um duplo desafio. Para você que é crente, que já aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e deseja viver uma vida que honre o Senhor, e deseja viver uma vida que agrada a Deus, e deseja viver uma vida santificada, separado do pecado e de qualquer associação com o mal e de qualquer associação religiosa. Para você que é crente e está com dificuldades de caminhar na presença de Deus, o desafio é: confia a tua vida inteiramente ao Senhor, e como Pedro, dá um passo de fé e sai desse barco onde está e vai em direção ao Senhor, olhando apenas para Ele. Agora, se você ainda não tomou a decisão de entregar o teu coração para o Senhor, se você ainda não se reconheceu como um pecador, separado de Deus, perdido, que está indo para o inferno, agora é a hora de você tomar a decisão. Reconhecer que precisa de um Salvador. E dizer para o Senhor: Senhor, eu me arrependo de estar separado de Deus, vivendo no pecado, e reconheço que eu preciso de um Salvador, e eu preciso do Senhor Jesus Cristo, e agora eu quero que o Senhor Jesus entre no meu coração e me salve e seja o meu Salvador. Eu quero uma nova vida, um novo coração. E também confia a tua vida ao Senhor e toma a decisão mais importante da tua vida. Sai deste barco que você está, o barco da escravidão do pecado, o barco de uma vida entregue nas mãos de Satanás, e vai em direção ao Senhor Jesus Cristo para ter uma nova vida, para ser um filho de Deus. E essa é uma decisão pessoal que ninguém pode tomar no teu lugar, ninguém pode tomar no meu lugar.